Olá pessoal, aqui é o professor Amadeu Marcelo. Hoje eu trouxe uma questão diferente, uma questão que chama atenção, aparentemente difícil, mas vocês verão que se soubermos aplicar de maneira adequada as propriedades de potência, não é uma questão tão difícil assim. Vai cair numa equação exponencial, porém basicamente nós iremos aplicar a propriedade de potência. E sabendo aplicar da maneira adequada, vocês encontrarão aqui a solução. Antes disso, convido quem puder se inscrever no canal, a fim de acompanhar outros vídeos e vídeos anteriores do canal. Isso ajuda também o algoritmo do YouTube a entender e a indicar para outras pessoas também. E nós damos continuidade aqui ao nosso trabalho através de matemática, questões de matemática voltada para o Enem, concurso público, matemática básica, em geral, ok? Indo agora ao assunto, aqui nós temos, aqui é chamado a torre de potência, esse tipo de característica, essa estrutura aqui de questão. E ao contrário do que muitos pensam, nós temos ali na propriedade de potência, chamada potência de potência. Por exemplo, isso aqui, ó, se eu tenho 2, aqui 3 e aqui fora 2. Isso aqui, como é que a gente faz? A gente mantém aqui a base, certo? Na potência. Aqui é a base que é o expoente, né? E aí você tem aqui que é o produto. Eu tenho 3 vezes 2, dá 6. Para esse caso aqui, ela está entre parênteses. É a propriedade que eu vou usar dessa maneira aqui. Entretanto, se eu tiver uma estrutura assim, ó, 3 elevado ao cubo e aqui, ó, ao quadrado, eu vou começar sempre lá de cima para baixo. E aí, lá de cima, dos últimos, né? Só que aqui, no caso, como não tem parêntese, então é como se eu tivesse o 3 elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 elevado a 9, diferente desse aqui. Perceberam que, nesse caso, aqui a gente tem um parêntese que separa. Aqui não. Aqui nós temos aqui 3 elevado ao quadrado. Aqui nós temos 2 elevado a 3, né, elevado ao quadrado. Então aqui é o produto. Aqui nós temos aplicar a potência aqui nos dois últimos números. Ou seja, aqui é 3 vezes 3. 3 duas vezes. Aqui é 3 vezes 2 dá 6. Olhando aqui essa explicação, então aqui não vai ser multiplicação. Z vezes 2, 2Z vezes 3, CZ. Não vai ser isso. Aqui você vai ter, começar lá nos dois últimos, sempre assim, e aplicando assim, ó, porque não está entre parênteses. Correto? Então vamos lá. No caso aqui o número todo não está entre parênteses, né? Então aqui nesse caso, nós vamos mostrar lá de cima, o que nós teremos? Temos que o 2 ao cubo, e ó, isso aqui é igual a 8. Porque eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vai dar igual a 8. Aqui, como eu tenho aqui a ideia é tentar transformar as bases iguais. 2,56, suspeito que ela é uma potência de base 2. A gente suspeita, vamos confirmar agora. Como é que a gente faz isso? A gente pega esse valor e vamos fatorar aqui, ó. Então, o menor número primo é 2, então a gente começa por 2, é possível? É. Vai dar o quê? 128 por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, dividindo por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 por 2 vai dar 1.
Então agora eu vou contar quantos 2 tem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tenho 2 elevado a 8. Então 2 elevado a 8 vai dar o quê? 256. Então como é que a gente faz aqui? A gente vai repetir agora aqui o 2, ó. Elevado a z elevado a 8. Isso vai ser igual a... Quem é 256? 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. E aqui eu tenho 32, ó. Certo? Então, 256 é quem? É 2 elevado a 8. Então, isso aqui fatorado vai ficar assim. E aí eu tenho que botar o parênteses porque tem aqui o número elevado a n. Agora, veja bem. Eu vou aqui multiplicar. Eu vou aplicar a propriedade de potência que eu te falar no início da aula. Então, vai ficar desse jeito, ó. 2 elevado a z elevado a 8. E aqui, 8 vezes 32. Vai ficar assim, ó. (16) vai 1, 24, 25. Então dá 256. Então vai ficar 2 elevado a 256. Percebam que agora nós temos aqui a mesma base, ó, 2 aqui, 2, certo? Então, para esse tipo de questão, eu tenho 2 elevado a 256, ó, tá aqui, ó. E aqui eu tenho 2 elevado a quê? A z8. Z elevado a 8. Z é a oitava. Então, aqui é a mesma base. Então, para eles serem iguais, aqui o expoente tem que ser o mesmo. E como é que nós faremos isso? Eu vou igualar aqui. Como é que vai ficar? Z elevado a 8 vai dar igual ao quê? A 256. Correto? Aqui é igual, certo? Então, Z elevado a 8, quando eu tenho assim uma incógnita elevada a um expoente, esse expoente, para tirar daqui, eu vou... É como se eu multiplicasse aqui por 1/8. Porque se eu multiplicar aqui por 1/8, vai cancelar o 8 com o 8 do denominador e eu multiplico lá também por 1/8, certo? Então, de forma prática, vai ser o quê? É eu colocar uma raiz aqui, um radical, olha. 256. E esse 8 aqui, ele vai para o índice do radical, vai ficar aqui, ó. Então, aqui o expoente, aqui vira radical, e esse cara aqui, esse número expoente, vai virar aqui o índice. Mas como aqui é 8, pessoal, é número par. E nas propriedades lá de potência, vocês vão ver que se eu tiver um número negativo, por exemplo, -1 elevado a 4, vai dar mais 1. -1 elevado a 3 dá -1. Qualquer número ímpar, número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Qualquer número negativo elevado a expoente par vai dar positivo. Agora, número positivo, então se aqui fosse um 1, por exemplo, elevado a 4, também daria 1. Então, ou seja, quando você tem aqui um expoente que é par, eu posso ter tanto a base positiva ou negativa, certo? Logicamente, aqui está entre parênteses, que também é importante estar entre parênteses. Então, vejamos que nesse caso aqui, para se z elevado a 8 é igual a 256, eu tenho que ter que aqui do lado vai ser mais ou menos. Por quê? Tanto um número negativo ou positivo elevado a expoente par vai dar positivo. Então, se eles forem números simétricos, né, os opostos, mas elevado ao mesmo expoente, a um expoente par, eles vão dar o mesmo resultado. Então, aqui nesse caso, tem que colocar mais ou menos, ok? E aí, pessoal, 256, nós já vimos ali, na fatoração, que ele é o quê? 2 elevado a 8.
Então, ou seja, Z vai ser mais ou menos raiz oitava de 2 elevado a 8. E aí, nesse caso, a gente pega esse número aqui, o expoente, e simplifica com o índice aqui. Então, 8 por 8 vai dar 1. Então, aqui vai cancelar, né? Vai sair o quê? Z igual a mais ou menos 2. Então, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Que seria Z igual a mais 2, vou botar aqui mais 2, ou Z igual a menos 2, certo? Obviamente, quando essa estrutura aqui, para Z igual a menos 2, a gente tem que estar atento ao seguinte, Z teria que ser assim, ó, 2 elevado a menos 2, entre parênteses, e depois 2, e aqui é o cubo. Tá? Aqui tem que estar entre parênteses. Porque aí seja uma outra situação também de potência, que se eu tivesse aqui, ó, menos 2, ó, elevado a 2, assim, ó, é menos 4. Agora, menos 2 no parênteses, elevado a 2, é 4. Porque aqui eu tenho todo o número menos 2 elevado ao quadrado. Aqui eu só tenho quem elevado ao quadrado? Apenas o 2, não o sinal. Aqui eu também tenho um sinal. Então, só esse detalhe que eu quero botar, que no caso, para Z igual a menos 2, a estrutura ficaria assim, ó, Z entre parênteses menos 2, ok? Porque se eu botasse Z sem aqui o parênteses menos 2, não corresponderia, porque aqui seria um número negativo. Ficaria aqui um número negativo, e aí algo do tipo assim, ó, iria ficar 2, né, menos 2 elevado a 8. E aí, no caso aqui, é ter um menos 256. E aí seria 2 elevado a menos 256, porque não corresponderia ao que está aqui. Então, tem que ser o menos 2 entre parênteses. Então, esse detalhe que eu também quero observar ali. Ok? Então, essa é a solução, Z mais 2 ou Z menos 2. Caso tenha gostado, peço mais uma vez a inscrever no canal para vocês acompanhar aqui o que nós temos de oferecer aqui em termos de vídeo de matemática.